Olá, feliz dia, feliz sábado para todos. Como vocês estão? Como é que vocês estão vivendo esse sábado santo? Sábado de silêncio, né? Onde Cristo morreu por nós, né? Depois de uma sexta-feira santa. Estamos no sábado, onde o silêncio paira no mundo, né? Onde o silêncio paira na terra, onde naquele ano exato, né, onde Cristo passou por isso, né, aquele ano de fato que Cristo morreu na cruz, né, onde todos acharam que era o fim, onde até os discípulos, apóstolos, acreditaram que Jesus tinha morrido, não entendiam ainda, né, que a ressurreição iria acontecer. Só Nossa Senhora teve fé naquele ano, naquele sábado, onde tudo aconteceu. O silêncio pairava no mundo, o silêncio pairava na terra, como hoje nós estamos vivendo o sábado santo, o sábado de silêncio, ainda aguardando a ressurreição de Cristo e esperando ele ressuscitar. E hoje, Nossa Senhora nos ensina a ter essa fé. Nossa Senhora nos ensina a guardar a fé no nosso coração, para que nós possamos acreditar que nossas vidas também ressuscitará. Que tudo irá acontecer no tempo de Deus em nossas vidas. Como, de que maneira, isso a Deus pertence. Nossa Senhora sabia que Jesus iria ressuscitar, mas ela também não sabia qual era o momento, qual era o horário, de que maneira iria acontecer. Mas ela acreditou. Foi a única que naquele sábado sustentou a fé no mundo todo. Que aprendamos com ela a sustentar a nossa fé. E Nossa Senhora hoje nos ensine a ter fé. Como estamos vivendo o ano do Jubileu da Esperança, peçamos a Nossa Senhora da Esperança que nos ensine a ter essa fé, a esperar em Deus. Esperançar, né? Ter a esperança de esperançar, de esperança em Deus. Não de espera, quem espera alguém, ou quem espera o Uber, quem espera o táxi, quem espera o ônibus, quem espera um avião. Não, mas quem espera em Deus. A esperança em Deus. Né? Esperar em Deus é do verbo esperançar, e não de espera, não de esperar somente, mas de esperançar, de quem tem a esperança de que Deus tudo fará. Como, de que maneira, a Ele pertence. Assim foi Santa Teresinha. Junto com ela hoje, vamos viver esse sábado santo. Então vamos iniciar, né? Para quem está chegando, esse é o livro, né, que nós estamos lendo aqui, História de uma Alma. Vamos para o segundo capítulo do livro. Mas antes de começar a nossa leitura, começamos sempre com a oração em Provérbios capítulo 2, versículos dos 10 ao 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar a tua alma, a reflexão velará sobre ti. Ela te amparará a razão. São versículos muito importantes, né? Que nos ensinam. Vamos à leitura.
sumiu o capítulo daqui. Nós já tínhamos começado, né, o segundo capítulo. Vamos dar continuidade ao segundo capítulo. Continuando, né, que Santa Teresinha está falando, né, sobre a sua situação, escrevendo, né, a carta lá, escrevendo, na realidade era esse livro, né, a sua biografia, escrevendo sobre a sua situação lá na sua casa, com seu pai, né, depois que a sua mãe já havia falecido. Com que rapidez terminamos ela falava, né, que o coraçãozinho dela se melancolizava, né, com a suavidade, e pintando-me a terra como lugar de exílio, fazia-me sonhar com o céu. Ela vivia sonhando com o céu. Então, né, continuando aqui, continuando, né, o próximo parágrafo. Com que rapidez voavam estas tardes, e que depressa tínhamos que voltar gente, eu não sei falar essa palavra. Aos Bocenetes, que provavelmente era o bairro. Provavelmente não, era o bairro que ela morava. Antes, porém, despachava a merenda que trouxera na minha cestinha. E quantas vezes ia dar com a bela fatia de doce que me tinhas preparado, toda desfigurada e irreconhecível, apenas com uma ligeira cor de rosa, avermelhada e sumida, em vez da cor carregada e viva com que saíra de vossas mãos. A terra parecia-me então mais triste, e ficava entendendo que só no céu há de haver alegria sem nuvens. A propósito de nuvens, lembro-me que, estando um dia no campo, se cobriu delas o lindo azul do firmamento e começou a trovejar com força, iluminando-se o espaço ao clarão vivo e cintilante de frequentes relâmpagos. Olhava eu para todos os lados para não perder nenhum ápice de tão majestoso espetáculo, quando vejo cair um raio num prado vizinho. Longe de me atemorizar, fiquei embevecida com a ideia de que Deus estivesse tão pertinho de mim. Meu carinhoso pai é que não ficou tão satisfeito com a sua rainha, porque a veio logo arrancar ao seu êxtase, e com as ervas e as flores mais altas do que eu, cintilavam já com as gotas das pérolas que a chuva nelas tinham depositado. E nos era forçoso atravessar várias campinas antes de alcançar a estrada. Tomou-me ao colo, apesar de embaraçado com os seus apetrechos de pesca, fazendo-me saborear assim o gosto de contemplar sobranceira aqueles lindos diamantes, quase com pena de não estar coberta e inundada por eles. Cuido que não disse ainda que, durante os meus passeios diários, tanto em Lisieux como em Alençon, dava muitas vezes esmolas aos necessitados. Passando por nós um dia, um pobre velho que penosamente se vinha arrastando as duas muletas. Só fazendo um parênteses aqui para contextualizar o parágrafo anterior.
Santa Teresinha, ela amava a natureza. E ela estava contemplando aqui os raios, a chuva, a pérola, né? A chuva, os pingos de chuva. É claro que para uma criança ela não tem noção do perigo do raio com a água, né? Então eles estavam pescando, aquilo lá era perigoso. O pai dela ficou preocupado, assustado, catou, vambora, corre correndo. Mas ela contemplava, ela amava a natureza. Então ela ficou embevecida, né? Ela ficou assim, nossa, Deus está pertinho de mim, né? O raio caiu ali perto, mas não tão perto assim, mas ela ficou extasiada em saber que Deus estava ali, né? Claro que Deus está em todos nós, mas na manifestação da natureza. Então, assim, a natureza para ela é maravilhosa, tá? Retomando aqui, né? E ela está falando agora das esmolas que eles davam. Cuido que ainda não disse que durante os meus passeios diários, tanto em Lisieux como em Alençon, dava muitas vezes esmolas aos necessitados. Passando por nós um dia um pobre velho, que penosamente se vinha arrastando em 2 muletas. Cheguei-me a ele para lhe dar o meu vintenzinho, mas ele, cravando longamente em mim o triste olhar e sacudindo a cabeça com um doloroso sorriso, recusou a esmola. Não sei dizer o que senti aqui dentro no coração, vendo que talvez humilhasse ou afligisse aquele pobrezinho, quando me propunha só consolá-lo e aliviá-lo. De certo, ele aliviou-me o pensamento, porque ao afastar-se, mandou-me de longe um sorriso. Compraram-me o papai, de um longo sorriso, né? Comprara-me o papai, momentos antes, um bolo e veio-me vontade de correr atrás do velho para lhe dar, dizendo de mim para mim. Não quis dinheiro, mas de um bolo sempre gostara. Contive-me levada, não sei por que receio, mas fiquei com o coração tão oprimido que mal pude esconder as lágrimas, recordando-me, enfim, de ter ouvido dizer que no dia da primeira comunhão se alcança todas as graças que se pedem. Sosseguei, prometendo, apesar de não ter mais de 6 anos, pedir nesse dia por aquele pobrezinho, como fielmente o cumpri daí a 5 anos. E sempre criei que a minha prece infantil por esse membro dolorido de Jesus Cristo tivera a bênção e recompensa do céu. Olha aqui a beleza da educação religiosa. Sempre disseram a ela, né, os pais, que provavelmente nas missas também, nos lugares que ela frequentava, que sempre na primeira Eucaristia, né, na primeira vez que fosse comungar, alcançava-se todas as graças. E ela guardou aquilo no coração. Então, aquele senhor não aceitou a esmola por algum motivo. Ela queria dar o bolo, mas ao mesmo tempo ficou meio assim, receosa. Mas ela lembrou que podia dar a oração. E naquele instante, ela guardou no coração que depois de 5 anos ela fez esse pedido e teve a fé, a certeza, a esperança que ele tivera alcançado a bênção no céu. Porque ele era um pobre dolorido de Jesus Cristo. Continuando. À medida que ia crescendo em idade, crescia também no amor de Deus, consagrando-lhe repetidas vezes o meu coração por uma fórmula que me ensinara a mamãe, empenhando-me em agradar a Jesus em todas as minhas ações e pondo todo o cuidado em não ofendê-lo nunca. Um dia, porém, caí numa falta que vale bem a pena referir aqui, pois me dá ensejo de me humilhar e creio ter dela tido contrição
perfeita. Era em maio de 1878. Como acháveis, minha madre, que eu era ainda muito pequenina para assistir todas as tardes aos exercícios do mês de Maria. Eles tinham a devoção, né, os 31 dias, né, 30 dias de exercícios espirituais dedicados à Santíssima Virgem. Naquele, né, eles tinham os exercícios espirituais no mês de Maria, né, no mês de maio. Como, né, eles não achavam. Era em maio de 1878, como acháveis, minha madre, que eu era ainda muito pequenina para assistir todas as tardes os exercícios do mês de Maria, ficava em casa com a ama, e com ela fazia as minhas devoções diante de um altarzinho que, por ser meu, compunha e adornava a meu modo. Castiçais, vasos de flores, jarras e etc. Era tudo tão microscópico que 2 fósforos armados em velas bastavam para iluminar tudo. Às vezes, Vitória, para me poupar a minha provisão de fósforo, fazia-me agradável surpresa de substituir por uns tocos de vela, mas isso de vez em quando. Uma tarde, ao ir principiar a nossa reza, disse-lhe: faz o favor de começar o memorare, que eu vou acender. Ela foi para começar, mas olhou para mim e desatou a rir. Eu, que vi os meus ricos fósforos gastarem-se num instante, insisti de novo com ela para que rezasse depressa a oração de São Bernardo. O mesmo silêncio e as mesmas gargalhadas. No auge da cólera, levantei-me então e, esquecendo-me da minha mansidão habitual, bati o pé com toda a força, gritando muito alto: Vitória, és uma patife! A pobre moça perdeu a vontade de rir e, olhando para mim, muda de espanto, abriu o avental e mostrou-me os 2 tocos de vela que trazia escondido para me fazer uma surpresa. Já não vinha há tempo. Chorei primeiro de raiva, mas depois envergonhada, e aflita prorrompi num pranto de verdadeira contrição e fiz propósito firme de não tornar-me a me zangar. Uma criança nos ensinando que nós temos que viver a virtude da mansidão e não nos zangarmos com cólera o mais rápido possível, né? Então, uma criança nos ensinando a viver a virtude da mansidão. Seguiu-se não muito depois a minha primeira confissão, de que ainda conservo as mais doces impressões, como ao preparar-me para ela. Me disseste um dia, minha querida madre: olha, Teresinha, que não vais confessar os teus pecados a um homem, senão ao próprio Deus. Fiquei disso tão persuadida que vos perguntei muito a sério se tinha que dizer ao padre do Selir. Nossa, esse padre daí ele faleceu em 1917, que ele era o pároco lá, né, da Catedral de São Pedro de Lisieux, que o amava de todo o coração. A irmã dela disse, né, que ela iria confessar com o próprio Deus. Que daí ela disse, né, fiquei tão persuadida que vos perguntei muito a sério se tinha que dizer ao padre do Selir que o amava de todo o coração, visto ir falar na confissão ao próprio Deus na pessoa dele. Bem inteirada de quanto diz respeito a aquele ato, aproximei-me do confessionário e ajoelhei-me,
Ao abrir, porém, o sacerdote o postigo da grade, naquela época os confessionários eram diferentes. Nós não confessávamos, eles não se confessavam diretamente com... ou como hoje, né? Nós estamos vendo o padre, né? Frente a frente. Tinha aquele objeto, né? Por assim dizer, aquele móvel, né? De confessionário. Então, que os padres ficavam sentados lá dentro, as pessoas se ajoelhavam do lado de fora e tinha a gradinha e o padre abria aquela portinha, né? O postigo da grade. Não viu ninguém, porque como era muito pequenina, dava-me a cabeça por baixo da tubinha onde pousa as mãos. Mandando-me ele então ficar de pé, levantei-me prontamente e pondo-me bem diante dele para o ver melhor, confessei-me e recebi a sua bênção com um grande espírito de fé, pois me tinhas asseverado que as lágrimas do menino Jesus purificavam naquele momento solene a minha alma. Lembro-me que, na exortação que me fez o confessor, me inculcou, sobretudo, a devoção a Nossa Senhora. E da minha parte, prometi redobrar de ternura para com aquela que, no meu coração, ocupava já um lugar de destaque. Por fim, apresentei-lhe o meu terço para que o benzesse, e saí do confessionário tão contente e tão leve, que nunca em minha vida experimentei alegria tamanha. Era isto à noitinha, ao primeiro lampião que encontrei, parei e, tirando do bolso o terço bento, mirei-o e remirei-o por todos os lados. Que estás tu a mirar, Teresinha? Perguntastes vós. Pois estou a ver o que é que tem de especial num terço benzido. Respondi eu. E achastes graça à ingenuidade das minhas respostas. Quanto a mim, por muito tempo senti o influxo da graça que recebera continuada a confessar-me nas festas principais com imenso júbilo interior de minha alma. As festas, que perfume de saudades me lembram estas simples palavras. Gostava tanto delas pelos mistérios que nelas se encerravam e vós com tanta clareza me explicáveis. Sim, esses dias, com serem dias terrestres, convertiam-se para mim em dias do céu. Tinha uma predileção especial pelas procissões do Santíssimo Sacramento, por nelas poder ter o contentamento de cobrir de flores o caminho por onde Jesus havia de passar. Antes, porém, de as deixar cair, atirava-as bem alto e só ficava rejubilando de gozo quando via que as pétalas das minhas rosas iam beijar a sagrada custódia. Ah, as festas! Ah, se eram raras e solenes, havia um muito grata ao meu coração. Era o domingo, que dia tão radiante, a festa do Senhor, a festa do descanso. Vinha primeiro a missa cantada, a que assistia toda a família na capelinha que tínhamos na igreja. E lembro-me que, por ela estar longe do púlpito, quando chegava a hora do sermão, tínhamos que deslocar-nos e tomar lugar no corpo ou na nave da igreja, o que nem sempre era fácil, mas, em aparecendo Teresinha e seu pai, toda a gente se levantava para lhes oferecer as suas cadeiras. Quem mais se alegrava com a nossa chegada era meu tio, que me chamava o seu raiozinho de sol, e dizia à boca cheia que a visão deste patriarca venerando com a sua filhinha
pela mão era para ele um quadro arrebatador. De mim confesso que não me preocupava com que olhassem para a minha pessoa. Toda me concentrava em não perder uma palavra do sermão. O primeiro que compreendi e me comoveu profundamente foi sobre a paixão de Nosso Senhor, quando tinha 5 anos e meio. Daí em diante, não tive dificuldade em perceber e saborear bem o sentido de todas as pregações. Abrindo um parênteses aqui, né? Uma criança de 5 anos e meio, o sermão, ela prestava atenção em todos os sermões, em toda a palavra dos sermões, não perdia nada. E o primeiro que a comoveu foi a paixão de Nosso Senhor. O que vivemos ontem, né? O que estamos a viver, né? Então, que essa paixão do Senhor nos comova, que Santa Teresinha interceda por nós. Quando nela, né, daí ela, e ela aprendeu a então saborear o sentido de todas as pregações. Quando nelas se falavam em Santa Teresa, e daí aqui eles estão falando de Santa Teresa d'Ávila, o papai, inclinando-se em mansinho, dizia-me ao ouvido: atenção, minha rainhazinha, é a santa protetora. De fato, redobrava de atenção, mas confesso que olhava mais para o papai do que para o pregador, porque na sua bela fisionomia lia tantas coisas. Quantas vezes os seus olhos não ficavam rasos de lágrimas, por mais esforços que fazia para as conter, sobretudo quando ouvia discursar sobre as verdades eternas. Já não parecia homem deste mundo, mas do outro, para cujas paragens se sentia logo transportada a sua alma. Quem havia de dizer que estava ainda longe, bem longe do fim de sua carreira, e que havia de transcorrer ainda largos anos de sofrimento antes que se descortinasse a seus olhos a beleza dos céus e o Senhor enxugasse com suas divinas mãos as lágrimas de amargura que o seu fiel servo havia de verter. Mas, voltando o dia de domingo, esta festa alegre, sim, mas que tão velozmente se escoava, tinha também os seus traços de melancolia, porque se até as completas desfrutava uma felicidade inalterável, a partir desse instante vinha-me enlutar a alma, não sei de que sentimento de tristeza, ao lembrar-me que no dia seguinte me era forçoso voltar às lidas da vida, ao trabalho, às lições, caindo então sobre mim todo o peso deste desterro para me fazer suspirar com mais ânsia pelo descanso do céu. Esse domingo eterno e sem final de nossa verdadeira pátria. Antes de regressarmos aos Bocenetes, convidava-nos minha tia a passarmos a noite, cada um à sua vez, em sua casa. Que satisfação que eu tinha quando chegava o meu dia. Toda me enlevava em ouvir quanto me dizia o meu tio, tomando-me o máximo interesse nas suas conversas sérias, sem contudo lhe dar a entender. Quando ele, porém, me sentava num dos seus joelhos e com voz potente me contava o Barba Azul, a famosa história, né? Uma famosa história, né, escrita por Charles Perrault. Toda a alegria se convertia em pavor. Pelas 8 horas vinha meu pai buscar-me, e nessa volta lembro-me que contemplava as estrelas com inefável arroubamento. Cintilavam mais que todas na profundeza do firmamento um grupo de pérolas de ouro, o cinturião de Órion, que deliciosamente me fascinava por descobrir nele
a forma de um T, que me fazia dizer a meu querido pai: olha, papai, o meu nome está escrito no céu. Depois disso, não querendo empregar os olhos em coisa nenhuma desta mesquinha terra, pedia-lhe que me desse a mão, e sem reparar onde punha os pés, levantava a cabecinha quanto podia, sem nunca me fartar de contemplar o céu estrelado. Que direi agora dos serões de inverno que passei nos bucenetes, depois de uma partida de damas? Maria ou Paulina liam o ano litúrgico e, a seguir uma das páginas de algum livro interessante e instrutivo que eu ouvia assentada nos joelhos do papai. Concluída a leitura, entoava este, com a sua linda voz, alguns cânticos melodiosos, como para adormecer, acabando eu por encostar a cabeça contra o seu peito, e ele por me acalentar com toda a meiguice do seu coração. Paramos por aqui, né, que já deu a nossa meia hora, né, e vamos depois continuar, né, na terça-feira nós continuamos, mas que possamos viver esse sábado, né, que Santa Teresinha nos ensine a viver esse silêncio, essa devoção de olhar para o céu. Uma criança tão pequena, já sabendo que a terra é tão mesquinha. Olhava para o alto, buscava as coisas do alto. Que possamos buscar também as coisas do alto. Que possamos olhar para o céu. Que possamos olhar, realmente nós não temos quem segure na nossa mão para que a gente possa andar seguro, né, na terra aqui, né, no chão, que possamos tropeçar, cair num buraco, né. Temos que olhar para as ruas para não, por causa de carro, né, para atravessar, mas que possamos olhar com o coração para o céu. Possamos buscar as coisas do alto, né? E que possamos viver esse sábado com esperança, com Nossa Senhora da Esperança. Um santo sábado a todos e uma feliz e santa Páscoa, uma feliz e santa ressurreição a todos e até terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço a todos.